Glória a Deus. Diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isso é, Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não a trouxe para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Amém. Eu estava lendo esse texto ontem e algumas coisas vieram no meu coração para a gente compartilhar nessa manhã. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, queridos, é a disposição de Davi de ir buscar a arca do Senhor. A essa altura do campeonato, Davi já era aclamado rei de Israel. A essa altura do campeonato, Davi já havia vencido muitas batalhas. Deus já havia abençoado muito Davi. Ele já não era mais aquele meninozinho que pelejou contra o gigante. Davi já era um homem formado. Mas Davi, ele teve disposição para ir buscar o símbolo da presença de Deus para Israel, que havia sido desprezado nos dias de Saul, que foi o rei que antecedeu o seu governo em Israel. E a Bíblia diz que quando ele tem esse desejo no coração, ele chama o povo, todo mundo vai. Eles pegam a arca na casa de Abinadab, põem a arca no carro de bois, vão voltando para a cidade de Davi. Os bois tropeçam e um desses meninos, que eram os filhos de Abinadab, tenta segurar a arca, e na tentativa de segurar a arca para ela não cair, Deus fulmina o rapaz. E Davi fica indignado e desgostoso, né? Por causa daquela situação. E ele teme de trazer a arca para casa dele, porque acho que ele pensa: o que vai ser de mim, né? E ele deixa a arca na casa de Obed-edom. E a arca fica lá por 3 meses. E o Senhor abençoa aquela família de uma maneira poderosa. Sabe, queridos, às vezes a gente tem disposição para muita coisa, né? A gente tem disposição para tanta coisa. A gente tem disposição para correr atrás dos nossos objetivos. A gente tem disposição para trabalhar, para fazer planos, para fazer projetos.
A gente tem disposição para tanta coisa, mas quando se trata de lidar com a presença de Deus, a gente não tem a mesma disposição. Davi teve a mesma disposição, só que o que intimidou Davi é que ele tinha disposição para trazer a arca de Deus como um símbolo da presença de Deus. O que Davi tinha esquecido foi que aquele símbolo da presença de Deus tanto traria bem como traria juízo. A arca do Senhor, o tempo todo que ficou na casa de Abinadab, a Bíblia não registra que aquela família prosperou porque a arca estava lá. A Bíblia não diz que aquela família foi bem vista, bem abençoada, abastada. Não fala isso. Não se sabe exatos quantos anos, mas aquela família não teve nada de novo só porque a arca de Deus estava ali. Mas já na família de Obed-edom, os 3 meses que a arca ficou lá, abençoou aquela família de uma maneira poderosa. Sabe o que significa, gente? Que a disposição para trazer a presença de Deus precisa de reconhecimento dessa presença. Às vezes a gente, e é o meu temor, é que no andar da carruagem, a gente não dê o mesmo valor à presença de Deus que deve ser dado. É que no andar da carruagem, a gente não dê a mesma reverência. E a arca do Senhor, do mesmo jeito que ficou na casa de Abinadab, sem fazer nenhuma diferença, acabe sendo assim na nossa vida. Irmãos, colocar Deus em prioridade não se trata de um mandamento, é uma necessidade do ser humano. Não é um mandamento, não é uma obrigação, é uma necessidade do ser humano. Se a gente tem disposição para fazer tantas coisas, e no tocante às coisas de Deus, nós não temos a mesma disposição, e quando temos essa disposição, é sem o reconhecimento devido, parece que a presença de Deus fica até no nosso meio, mas infrutífera. Na casa de Obed-edom, aquela arca operou milagres. A Bíblia diz que Deus abençoou a família de Obed-edom em tudo que eles tinham. Fez diferença. Mas na casa de Abinadab não fez. E para um dos filhos dele ainda foi juízo. Aí eu quero fazer você pensar nessa manhã, e eu quero pensar também. Qual o efeito da presença de Deus na sua vida na prática? O que está mudando ao seu redor? O que está mudando dentro de você? O que está mudando? O que está de diferente dos demais? Para quem estava aqui na EBD me ouviu falar. Quando Paulo corrige uma certa igreja, ele diz: vocês vivem desesperados, como aqueles que não têm esperança. A arca de Deus, irmãos, não é só porque a presença de Deus está no nosso meio que ela vai ser frutífera na nossa vida. Ela vai ser frutífera na nossa vida se houver o reconhecimento devido. As pessoas não entendem como é precioso colocar Deus em um lugar de prioridade. As pessoas não entendem como é precioso colocar Deus no lugar de honra. Não importa, a Bíblia nem diz onde foi que ficou aquela arca. Se ficou na sala, se ficou no quarto, se ficou na cozinha, pouco importa. Mas eu acredito que a presença de Deus foi ativada, porque quando aquela arca deve ter entrado na casa de Obed-edom, no mínimo, aquele cara deve ter honrado, reconhecido o valor daquela presença. Senão Deus não faria o que fez. Mas sabe qual é o perigo que a gente como igreja corre? De termos a arca do Senhor no nosso coração. Pior, de sermos o próprio tabernáculo de Deus, mas sermos infrutíferos. E isso cansa. Eu já passei por fases de cansaço. E lido com pessoas que estão vivendo fase de cansaço. E quando as pessoas se cansam, irmãos, da vida, menos mal.
Quando se cansam de uma cidade, menos mal. Quando se cansam de um emprego, menos mal. Até da igreja, quando se cansam, menos mal. Mas eu já conheço pessoas que se cansaram da presença de Deus. Por quê? Porque ela nunca foi frutífera na vida delas. Cansou. Não vale mais a pena, entende, Jairo? Cansou. Porque não experimenta, não vive. Obrigada, minha filha. Não entende. E como é ruim você tirar uma pessoa que se cansou de Deus. Porque uma pessoa que se cansou de Deus, ela não acredita na palavra. Ela tem até uma admiração pela palavra, mas ela não acredita na palavra mais. Ela não acredita que Deus pode fazer o que Deus disse que ia fazer. Ela não acredita que vale a pena cumprir as instruções que Deus manda cumprir. Ela está cansada de Deus. Porque a arca, a presença na vida dela, há tanto tempo, não faz diferença. Não muda a minha dor, não paga minhas contas, não faz com que meu marido ou minha mulher goste de mim, não faz com que eu realize os meus sonhos, não faz diferença. Tudo que eu consegui porque eu trabalhei. Então não faz diferença. Quando alguém chega nesse nível de cansar de Deus, não dá mais a honra devida, a presença de Deus não vai se manifestar. Não vai. Ainda que ela esteja dentro de você. Número 1, você não serve a Deus para Deus pagar suas contas. Número 2, você não serve a Deus para o seu cônjuge gostar de você. Número 3, você não serve a Deus para Ele realizar os seus sonhos. Você e eu servimos a Deus porque estávamos mortos e Ele nos deu vida. O que mais vier no meio do caminho, glória a Deus. E Ele nos dá caminhos para isso. Irmãos, mas Deus não é coaching. Deus não é guru, Deus não é vidente, Deus não é nada disso. Deus não é feiticeiro. Sabe por que as pessoas se cansam da presença de Deus? Porque elas só olham para as suas necessidades. Então, se Deus não faz aquilo que eu quero que Deus faça, eu vou cansando. Aí aparecem umas falsas profecias no meio do caminho dizendo que Deus vai fazer, e aquelas profecias nunca vieram de Deus. Aí a pessoa fica esperando em profecias que nunca vão se cumprir, e aí ela vai cansando, vai cansando, vai cansando. E a presença de Deus fica infrutífera. Ou então, como aconteceu com Davi, ele até se empolgou com a ideia de trazer a arca, mas quando viu que a presença de Deus também julgava, ele já teve medo. Irmãos, a gente tem que aprender a conviver com as duas faces de Deus. A gente tem que aprender a conviver com um Deus que é justo e é juiz. E a gente precisa aprender a conviver com um Deus que é amor e é graça. Se a gente não andar nesse equilíbrio, a gente vai se cansar. Eu preciso entender que os meus problemas são os meus problemas, porque eu causei os meus problemas. Você consegue entender isso? Eu causei os meus problemas. Você causou os seus problemas. Deus não causa problemas para ninguém. Não tem por que cansar de Deus. A presença infrutífera. Você percebe, irmãos, que é sutil isso. Na casa de Obed-edom, em tão pouco tempo, a arca de Deus fez diferença em 3 meses. Deus abençoou tudo que aquele homem tinha. Tudo que aquele homem tinha, Deus abençoou, Deus prosperou em 3 meses. Por quê? Porque houve reconhecimento.
A arca de Deus, a presença de Deus na minha e na sua vida, querido, não é para Deus fazer alguma coisa. É porque Ele já fez alguma coisa. Eu tenho receio. Às vezes eu gosto muito de assistir pregações, né? E não me acho melhor do que ninguém, não. Ontem mesmo eu fiquei em casa sozinha. As crianças saíram com o Igor. E eu fiquei procurando algumas coisas para assistir. Cada tema de pregação. Tanta promessa que eu não conseguia nem abrir o vídeo, porque eu já sabia o conteúdo. O que fazer quando isso acontecer? Resolva isso assim. Faça aquilo assado. Deus vai fazer isso por você. E é isso que vai acontecer com você. E é por isso que a igreja está cansada. Porque está cheia de promessas mentirosas. Aí foi depois que eu vim ler esse texto. E eu entendi o que Deus quis me dizer. E eu quis dividir com vocês hoje. Todo mundo tem a arca de Deus. Infrutífera, esperando que Deus realize os meus sonhos. Quando a gente não entende, agrada-te do Senhor, e Ele que satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfará. Deus vai se importar a ponto de satisfazer. Amém? Os desejos do seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, porque Ele endireitará as tuas veredas. Eu não quero, como sua pastora, que a presença de Deus na sua vida seja algo infrutífero. Não quero que a presença de Deus na sua vida seja um enfeite, como era na casa de Abinadab. Não quero que a presença de Deus na sua vida seja um pretexto. Não quero que a presença de Deus na sua vida seja um jarro na sala. Tem que frutificar. Tem que frutificar. Irmãos, enquanto a igreja não se rende, render mesmo, Deus não se move. Não tem pílula mágica. E para aqueles que estão aqui, se houver entre nós, aqueles que estão cansados de Deus, eu tenho uma palavra do Senhor para te dizer. Deus não tem culpa das suas frustrações. Deus não tem culpa das coisas que deram errado para você. Deus não tem culpa das pessoas que te trataram mal. Deus não tem culpa das pessoas que morreram. Deus não tem culpa de nada. E talvez você cansou, porque você atribuiu a Deus coisas que Ele até poderia fazer, mas não estava na competência dele fazer. Cansou de Deus. Você precisa conhecer um Deus além das suas percas. Você precisa conhecer um Deus além dos seus problemas. Você precisa conhecer um Deus além das suas faltas, das suas dores. Deus não existe para girar em torno do nosso umbigo. Nós existimos por Ele. E se você se cansou de Deus, cansou de esperar, cansou de crer, quero falar para aqueles que estão cansados nessa manhã. Deixe Deus renovar a sua vida. Não tem lugar baixo que Deus não possa descer para te buscar. E não existe lugar alto que seja tão alto para Deus não conseguir te elevar.
mas atribui honra à presença de Deus. Para de olhar um pouco para você. Nós refletimos quem Ele é, irmãos. Se a gente não olha para Deus, a gente não reflete quem Deus é. Nós vamos ser problemas ambulantes. Sem Deus eu sou um problema ambulante. Sem Deus você é um problema ambulante. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nessa manhã você vai escolher se a arca de Deus vai ficar por anos e anos na sua vida, até alguém lá buscar, como foi o caso de Abinadab, sem nem fazer diferença. Ou como na casa de Obed-edom, que a arca mal acabou de chegar e Deus já transformou aquela família. Reconhecimento da presença de Deus. Essas portas estão abertas aqui na igreja, porque Deus quer salvar essa cidade. E Deus não vai fazer isso só através da minha vida, da vida de Igor, do louvor. Deus quer fazer isso através de cada um de nós. Mas como é que a gente vai ter força para fazer alguma coisa lá fora, se por dentro está todo mundo tão quebrado? Eu te digo, é melhor estar quebrado por fora e forte por dentro, do que estar quebrado por dentro e forte por fora. Porque se você estiver forte por dentro, tudo aquilo que estiver quebrado ao seu redor, Deus vai reconstruir. Se você deixar, Deus vai reconstruir. Mas avalie nessa manhã, qual tem sido mesmo no seu dia a dia a diferença da presença de Deus na prática, né? Pastor, eu não roubo, não mato, não fumo, não adultero. Você não precisa de Deus para isso. Isso só um bom caráter já vai fazer você não fazer. Na prática mesmo, diariamente, está frutificando o quê de você? As pessoas, quando passam perto de você, elas sentem o quê? Se você é alguém que carrega a arca de Deus com honra, você tem alguma coisa para liberar. A presença de Deus na sua vida vai fazer diferença. Se você está cansado de Deus, entenda, a culpa não é dele, de nada que te fez cansar. Admita que talvez você tenha esperado em promessas que não foi Deus que fez. Talvez tenham sido coisas da sua cabeça, coisa da cabeça dos outros. Para Deus começar a edificar a nossa vida num terreno sólido, tem que limpar. Tem muita coisa que não é. Irmãos, eu já ouvi tanta da palavra, tanta da profecia. Eu escuto, baixo a cabeça, escuto. Mas está nas mãos de Deus. Não paute a sua vida com Deus por meio das suas expectativas. Paute a sua vida com Deus por causa do seu amor à presença dEle. Amém? Porque o que Ele vai fazer através de você é assim que eu levo a minha vida, irmãos. O que Deus vai fazer através de mim, que Ele faça. Mas o que eu amo mesmo é a presença dEle. O resto que venha. Porque eu aprendi a amá-lo. E o meu maior desafio aqui na igreja é levar cada uma das ovelhas que o Senhor me entregou. O pasto do meu pastoreio não é prometer riquezas, não é prometer fama, sucesso, até porque eu nunca nem busquei nada disso. O pasto do meu pastoreio para essa igreja é um amor incondicional a Deus. É isso que eu quero que você coma.
Se você amar a Deus de todo o seu coração, se você se agarrar a Ele, irmãos, e fechar os olhos e os ouvidos, Deus vai te honrar. Deus vai passar com você. Quantas vezes eu já precisei me agarrar com o Senhor, tapar os ouvidos e os olhos, irmãos, e deixar a chuva passar. Quantas vezes? Muitas. Muitas vezes. Eu não quero que você pense que só porque a presença de Deus está na sua vida, ela vai fazer diferença se você não honrá-la. Entende isso? Você vai ser até salvo, está livre do inferno. Amém. Glória a Deus. Mas vai viver uma vida aqui tão vazia, um buraco do tamanho do mundo. Nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. Nunca. Você vai querer abrir uma loja, vai abrir uma loja. Quando abrir a loja, já não vai querer mais a loja. Você vai querer comprar um carro, vai comprar o carro. Quando comprar o carro, já não vai gostar mais do carro. Você vai querer fazer uma viagem. Quando fizer a viagem, já não vale mais a pena a viagem. É assim. Por quê? Porque não experimentou a presença de Deus fazendo a diferença. E a presença de Deus fazendo diferença não é se é na cidade de Davi ou na casa de Obed-edom. Seja lá o cá, é onde ela é reverenciada, honrada, amada. O Senhor quer renovar as suas forças nessa manhã. Amém? O Senhor quer renovar sua fé, sua esperança. Eu sei que eu estou pregando para muitas pessoas que estão cansadas. Mas ou você dá a honra que Deus merece, a prioridade que Deus merece na sua vida, no seu dia e em todas as áreas da sua existência, e confia no Senhor, ou nada vai mudar. Nada vai mudar, nunca vai mudar. Eu estou encerrando. Eu gosto de ficar só. Ontem eu fiquei. E eu comecei a refletir em muitas coisas. Quando Deus me chamou, a saída da minha cidade, a vinda para Aracaju, seminário, o tempo que trabalhamos na itinerância, tantas cidades desse país que eu viajei, os lugares que eu conheci, as pessoas. Eu anunciei já que eu estou encerrando a itinerância agora em dezembro desse ano. E no final de tudo, eu cheguei a duas conclusões. A primeira, só Deus poderia ter feito tudo que Ele fez. Um dia eu ainda vou contar quantos quilômetros eu rodei. E a segunda é que eu terminei todos esses anos com a mesma coisa que eu tinha no início. Ele. Eu rodei. E no final, eu descobri que eu já tinha. Nada mudou. Sabe o que significa isso? Que não é o que Deus vai fazer na sua vida que vai mudar. Deus vai fazer quando você mudar. Querido, só Deus poderia ter feito o que Ele fez durante esses 3 anos na minha vida. Só Deus poderia ter feito, só Deus. Mas sabe por que eu fiquei feliz ontem? Porque eu lembrei, eu comecei com o mesmo amor por Ele. O mesmo amor está aqui. Comecei com a mesma entrega está aqui. Está tudo aqui. Por isso que Ele fez. Por isso que Ele fez.
2020 é meu ano sabático, dedicação integral à igreja. Meu ano de descanso e trabalho aqui. E eu não tenho dúvida de que vai ser glorioso e poderoso. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso tesouro, irmãos. Sabe o que eu quero de verdade? É ter um povo que ame a palavra. Ontem eu estava deitada e estava vendo esse nome aqui, Bíblia Sagrada, né? Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu vejo esse nome Bíblia Sagrada desde que eu nasci. Irmãos, e esse foi o maior tesouro que Deus me deu. Aí eu vejo pessoas que conquistam tantas coisas. Ganham dinheiro, posição, etc, etc, etc. São tão vazias. Eu não estou falando de lá de fora não, irmão. Eu estou falando daqui de dentro da igreja mesmo. Vazias. Experimente dar honra à presença de Deus nessa semana. Honra, reverência. Quando você acordar de manhã, dê reverência e honra a Ele. O adore. Não estou com vontade, faça sem vontade. Discipline a você mesmo. Discipline a você mesmo. Ah, pastor, eu não sei o que orar. Fique lá na presença de Deus, dizendo glória a Deus e aleluia. 1 hora de relógio. Até você acostumar seu corpo a ter alguma coisa para orar. Se você não puxar o seu corpo e a sua carne para a presença de Deus, irmão, você nunca vai sair do lugar. Mas não tem oração de libertação, não tem dízimo que faça isso, não tem imposição de mão, não tem óleo ungido, não tem nada que resolva. Está nas suas mãos. Na casa de Obed-Edom, 3 meses foi o suficiente para mudar. Na sua pode ser um dia só. Deus converter coisas que você há tanto tempo está querendo. Amém? Deus pode fazer em 1 minuto, irmãos, em 1 segundo. Deus pode. Mas a gente tem tanta da prioridade. Talvez não fosse a mensagem que você queria ouvir hoje de manhã. Mas é a palavra de Deus para você. Se Ele não for a sua prioridade, não adianta ter a arca dele enfeitando a sua vida. Não adianta. Precisa ter intimidade com Ele. Amém?